Proggs Linha de Frente. O objetivo desse evento é que a gente possa discutir um pouco com os candidatos a prefeito o futuro de TI nas cidades. Desde já, eu já gostaria de saudar a presença do presidente Edgar Serrano, da FENAINFO, por estar conosco aqui hoje nessa live. Eu queria também ressaltar que a FENAINFO tem feito um trabalho extremamente valoroso junto às entidades federais com relação à reforma tributária e à questão da exoneração da folha. E também deixar claro que a diretoria do CEPROGS é totalmente contra qualquer tipo de aumento de impostos, seja eles tanto federal quanto estadual. E lembrando também a todos vocês que esse evento vai ser gravado e disponibilizado posteriormente nas redes sociais do CEPROGS. Para mais informações é somente acessar www.ceprogs.org.br. As inscrições do questionamento do nosso bate-papo hoje com os candidatos poderão ser feitas pelo nosso chat dessa live. E no encontro de hoje, nós vamos conversar com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e seu vice, Ricardo Gomes. O candidato a prefeito Sebastião Melo é advogado, formado pelo Unicinos, foi vice-prefeito de Porto Alegre entre 2013 e 2016, concorrendo à prefeitura em 2016, chegando ao segundo turno com o nosso atual prefeito. Nas eleições de 2018, ele foi eleito deputado estadual e é presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E o candidato a vice-prefeito, Ricardo Gomes, é vereador de Porto Alegre, eleito em 2016, advogado formado pela PUC, possui pós-graduação em Direito Trabalhista também pela PUC e é mestrando em História pela Universidade Francisco Marroquim da Guatemala. Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao candidato Sebastião Melo, ao candidato Ricardo Gomes. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje, batendo um papo com o setor de TI. O CEPROGS é um sindicato que é feito por empresários para empresários, então nós não somos sindicalistas, nós somos empresários que trabalham de forma voluntária em busca de um prol do setor. E eu já queria lançar uma primeira pergunta para vocês, para a gente começar essa conversa de hoje, que é a seguinte: por que os senhores querem ser prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre? E aí, depois da sequência, lembrando que as inscrições poderão ser feitas no chat das pessoas que gostariam de estar questionando aqui. Então, por favor, deputado Sebastião Melo, com o senhor a palavra, e depois o vereador Ricardo Gomes. Muito obrigado. Vamos começar pelo vice, pode ser, não? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Rafael, pelo convite. Quero saudar a ti, também ao Edgar Serrano e a toda a tua diretoria, os associados do CEPROGS e todo o setor de TI de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. A gente sabe a importância que o setor de TI tem para o desenvolvimento da cidade, especialmente em Porto Alegre, que nós gostamos de nos sentir uma cidade aberta à inovação. Sabemos que tem muito trabalho para isso acontecer e estamos dispostos a fazer esse trabalho. E para não tergiversar e ir direto para a resposta da pergunta, eu acredito que as pessoas, que as empresas geram a riqueza e a renda e a prosperidade de uma cidade. Eu acredito que o setor privado conduz o crescimento da cidade. E que o poder público tem um papel fundamental de não atrapalhar, em primeiro lugar, de fomentar naquilo que for possível, de estender a mão para os que não têm condições de participar do mercado de trabalho e que tem um papel público evidente que a prefeitura precisa fazer para ter uma cidade atrativa para os negócios, seja do ponto de vista de urbanismo, de qualidade de vida, de serviços públicos, mas certamente de ambiente de negócios. Eu acredito profundamente nisso. Eu fiz um Fórum da Liberdade, eu muito cedo fui sócio do Instituto Liberal, depois fui presidente do Instituto de Estudos Empresariais, eu venho do setor privado, e a minha principal motivação para ser candidato a vice-prefeito, junto com o candidato Sebastião Melo, é justamente buscar uma cidade mais livre para que as famílias porto-alegrenses possam prosperar.
E eu acho que eu sempre li muito, eu sempre estudei muito economia, um pouco de... sempre gostei de política, nunca tinha tido a coragem de participar do setor político, mas nós sabemos que as coisas não mudam sozinhas e que a gente precisa liderar os processos de transformação. E eu entendo que eu tenho a oportunidade de colocar essas ideias em prática e não disputar essa eleição, não participar do processo político, tendo a oportunidade de fazer isso, seria, de certa forma, abandonar os ideais que eu sempre defendi. Então, é para colocar isso em prática, para ajudar a tornar Porto Alegre uma cidade mais aberta ao empreendedorismo, para permitir que o desenvolvimento aconteça na cidade, que as famílias prosperem em Porto Alegre. É por isso que eu quero ser vice-prefeito de Porto Alegre, para ajudar nesse sentido e para contribuir numa candidatura que tem muito mais do que isso, na verdade, para oferecer. Obrigado. Deputado Sebastião? Rafael, primeiro, meu abraço a ti, abraço à diretoria também, ao Edgar, e dizer que esse bate-papo vai ser muito importante aí para nós trocarmos ideias em prol da nossa cidade. Eu tenho para mim, Rafael, que a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum, tá? E assim eu procurei me proceder como vereador de Porto Alegre, presidente da Câmara, que fui 2 vezes, fui vice-prefeito, voltei ao exercício da advocacia e hoje estou lá na Assembleia, trabalhando muito para combater privilégios. Presido uma comissão, que é a Comissão de Economia, que tem sido feito muitas mediações, né, para poder enfrentar essa crise enorme que vive o nosso Estado. E quero dizer que, desde o primeiro momento que o senhor governador colocou esse projeto, que na verdade não se tratava de uma reforma tributária, mas sim de um rearranjo para não perder a arrecadação e até aumentar a arrecadação, eu sempre tive uma posição muito clara, votaria contra. Aliás, a nossa bancada, que tem 8 deputados na Assembleia, foi decisiva para que esse processo lá não prosseguisse, porque eu acho que tem muita coisa para enxugar na máquina pública ainda, né? Antes de nós falarmos em aumentar imposto. Aumentar imposto é uma coisa da velha política, atrasado, né? E quero começar dizendo que eu e o Ricardo não está no nosso radar aumentar imposto em Porto Alegre, se o povo nos escolher. Pelo contrário, nós vamos, inclusive, rever o IPTU comercial, que ficou muito salgado. Ele vai passar para 0,9%, 1%, com uma base de cálculo de uma planta que foi bastante atualizada e, portanto, isso inviabilizaria muitos negócios na cidade. Isso eu posso afirmar para vocês, que nós estamos muito adiantados nessa proposta, né, Ricardo? Estamos trabalhando num plano de emergência aí pós-Covid, e o próprio aumento, que tem cinco aumentos ainda, a 50% da população do IPTU residencial, que também está na nossa mira, mas sempre trabalhando com a questão do equilíbrio fiscal, que é uma coisa muito importante, né? Bom, e aí eu quero enfrentar a tua pergunta. Bom, por que você quer ser prefeito de Porto Alegre, né? E eu diria, resumidamente, Rafael, que nós queremos ser prefeito de Porto Alegre para poder melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. E como é que tu melhora a vida da cidade e a vida das pessoas, né? Primeiro, um governo precisa ter diálogo, né? Porque o diálogo ele é importante nas nossas famílias, na nossa vizinhança, na nossa relação empresarial, na nossa relação comunitária. Mas, acima de tudo, quem exerce um cargo público tem que ter uma largueza muito grande para o diálogo, de encontrar melhores soluções. A segunda questão é que nós temos muita clareza, né? O Covid, ele acelerou uma série de coisas que já aconteciam na sociedade. Porto Alegre precisa ser uma cidade que mantenha investimento e que atraia novos investimentos. Como é que tu faz isso? Quais as ferramentas que tu tem para isso? A primeira é a questão dos licenciamentos da cidade, que precisa mudar radicalmente. O Ricardo fez aprovar uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que nasceu no governo federal, desceu para os estamentos estaduais e municipais, e que ela precisa vir para a vida real, né? E o que diz essa lei, resumidamente? É facilitar que o empreendedor faça um negócio na cidade. Então, nós vamos melhorar as licenças, do alto licenciamento, o médio, o baixo impacto, vamos unificar o que faltar do licenciamento
num setor apenas para não ficar ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, levando anos para licenciar. E se tiver que dizer não, diga não rapidamente e diga sim rapidamente. E o prazo tem que contar favoravelmente a favor de quem empreende, não a favor do governo, a favor da prefeitura. E nós achamos, então, que os instrumentos que nós temos também, que é o IPTU, né, fundamentalmente, mas o ISS, ele possa ser instrumentos indutores de desenvolvimento. Tá? E aí eu quero dizer que eu era vereador em 2000, eu acho que tu era muito jovem ainda, não acompanhou isso, nós tínhamos perdido muito dessa área de tecnologia para a Grande Porto Alegre. E eu me lembro que um grupo de vereadores, eu me incluí entre eles, faça-se justiça, o Adeli estava junto, o Sebenello estava junto e outros, nós fizemos uma mudança no ISS para poder reduzir, porque nós estávamos perdendo para São Leopoldo, perdendo para Eldorado, perdendo para várias regiões metropolitanas. Então, nós estamos muito abertos para esse diálogo com vocês. E aí, no decorrer da questão, eu queria ouvir vocês sobre esse fundo de inovação, sobre a gestão dele, sobre a política fiscal. Quer dizer, então, volto a dizer para finalizar, queremos ser prefeito de Porto Alegre para melhorar a vida da cidade, a vida das pessoas, acordando cedo, dormindo tarde, ouvindo muito e tomando as melhores decisões para resolver problemas. A cidade tem problemas? Tem, mas a cidade tem solução. E uma cidade pode melhorar independentemente dos recursos públicos. Então, rola a bola aí que nós vamos conversar, não? Perfeito, obrigado, deputado. E, na verdade, eu queria dizer que em 2000 eu já tinha aberto minha empresa já de TI, já estava empreendendo já em Porto Alegre. Assim, apesar de não parecer, eu não sou tão novo assim, não. Mas, voltando, aqui já está começando a chegar algumas perguntas aqui dos nossos empresários, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui da Cristiane Pacheco, que ela gostaria de escutar, eu acredito que para o vereador Ricardo Gomes, escutar um pouco da proposta de como fomentar empreendedorismo em Porto Alegre nesse momento pandêmico, né? Então, eu acredito também pelo background aí que o vereador tem aí com relação ao IE e todas as ações que ele fez. Bom, desculpa, quem é que fez a pergunta? Cristiane Pacheco. Cristiane, obrigado pela pergunta. Essa é a grande tônica que a gente quer dar nessa campanha, é responder os como, né? O como fazer. Esse é o desafio, porque a gente sabe que todo mundo vai prometer mundos e fundos e salvar o planeta, e nós temos o compromisso de responder de que maneira fazer isso. Então, a primeira coisa, a gente sabe que houve uma série de empresas que não puderam pagar os seus tributos, não porque não quiseram durante a pandemia, mas porque não tiveram receita para isso. O setor que fornece, né, é B2B por natureza, fornece para negócios. Sabe, a maioria recebeu um telefonema dos seus clientes para reduzir contrato, para baixar número de horas, o que seja, né, dependendo da métrica dos contratos. A gente sabe que existe um empobrecimento da cidade, essa é a expressão, tanto nos grandes negócios como nos pequenos, e, obviamente, desemprego e o aumento da informalidade como resultado disso. O que fazer, então? A primeira coisa que a prefeitura pode fazer, e a prefeitura não fez até agora, qual foi a visão? Eu tenho dito assim, a visão da prefeitura foi tratar o caixa do município como se fosse a cidade. Então, priorizou o caixa do município e não os cidadãos. Não houve nenhum gesto da prefeitura, sequer de parcelamento de tributos durante a pandemia. Ontem nós conversávamos sobre isso, o Melo bem lembrou que quem colocou a mão no bolso dos 3 entes federados, União, Estado e Município, foi a União. A União foi a única que colocou a mão no bolso durante a pandemia. Então, a primeira coisa, um parcelamento para os tributos que ficaram atrasados. Um refis compreensivo e que envolva os tributos municipais para que a gente possa dar prazo para as pessoas se regularizarem e, acima de tudo, devolver certidões com efeito de negativa, né? Ou seja, dar regularidade para as empresas que estão devendo porque não puderam pagar, de novo. Segundo, como o Melo já antecipou, uma revisão da questão do IPTU.
muitos não se deram conta que o projeto que passou são 7 aumentos de IPTU. 2 já vão estar consolidados no dia 1º de janeiro, se nós assumirmos a prefeitura. No dia que nós assumirmos, 2 desses aumentos já vão estar consolidados, mas tem 5 ainda por vir. E nossa ideia é rever, cancelar estes 5 aumentos de IPTU que estão por vir. Para vocês terem uma ideia, não sei se tem conhecimento, mas o IPTU comercial é cerca de 20% das matrículas da cidade são comerciais. Hoje elas respondem por 35% da arrecadação, ou seja, já tem uma desproporção. Se o projeto aprovado ele entrar plenamente em vigor com o tempo, essas 20% de matrículas comerciais vão responder por metade da arrecadação de Porto Alegre, 50%. Ou seja, nitidamente tem uma concentração do aumento do IPTU nos imóveis comerciais. E nós pretendemos rever isso, cancelando os aumentos que ainda estão por vir. E estamos estudando também, inclusive, uma redução da alíquota comercial de 0,8 para 0,7. Mas é um estudo que nós estamos fazendo, de novo, com toda a responsabilidade. Por quê? Gostaria de anunciar algo. Nós queríamos, né, Melo, anunciar algo ainda mais radical. Sabemos que essa ideia já tem um impacto importante, mas abrir um buraco nas contas da prefeitura, a gente sabe quem vai pagar a conta depois. Nós estamos cansados de ver governos produzir déficit que depois o povo paga. Então, refiz a revisão da questão do IPTU. Nós estamos trabalhando também com algumas ideias para o ISS, talvez um desconto para grandes empregadores, para quem emprega mais, descontar algo do ISS, talvez um diferimento, um parcelamento, um prazo maior para pagar para novos negócios. Temos ainda que discutir uma questão de um incentivo à inovação, que estamos abertos para conversar com o setor sobre isso, ouvir as ideias que tem. Simplificação de licenças de baixo risco. A Lei da Liberdade Econômica, que é de minha autoria com mais 2 colegas, ela está esperando a regulamentação na prefeitura desde que foi aprovada. Ela isenta de quaisquer licenças municipais os negócios de baixo risco e, portanto, todo o setor de TI que é de baixo risco deixa de precisar de qualquer licença municipal. Alvará, obviamente alvará sanitário, o setor já não precisa, mas também como um sinal de simplificação. E a gente está aberto para ouvir sugestões e projetos que o CEPRORGS tenha para nos sugerir. A gente tem muita abertura, sabe que a prefeitura vai ter que fazer um trabalho sério para facilitar os negócios. Melo, não sei se queres complementar, se falei demais aqui. Vamos aguardar as novas perguntas aí, que eu já sei que tem. Perfeito, tem. Já está bastante agitado aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do vice-presidente do CEPRORGS, que na visão dos senhores, como seria Porto Alegre com uma visão de cidade inteligente? A gente está falando hoje muito na questão de transformação digital, nós estamos falando muito hoje que as empresas tiveram que necessariamente se transformar digitalmente. Na visão dos senhores, o que seria realmente a Porto Alegre inteligente, né? Se puderem passar. Bem. Olha, Rafael, eu tenho usado uma frase há muito tempo na tribuna da Assembleia, diz o seguinte: o mundo é digital e os governos são analógicos, né? Isso é profundamente verdadeiro. Sabe que quando cheguei lá na Assembleia, sou deputado por mandato, e desde o primeiro momento eu fazia várias petições para que a gente pudesse protocolar um projeto, não na via papel, que ainda continua sendo, que as comissões pudessem ser transmitidas, as suas sessões para todos que quisessem assistir, mesmo que elas fossem presenciais, isso valia para o plenário. E esta coisa veio. Em 30 dias, em 40 dias, a Assembleia, para poder decidir, para não fechar, ela foi obrigada a fazer um rearranjo tecnológico profundo para que essas coisas acontecessem. Está bem? Ainda não. Uma internet de má qualidade na Assembleia,
tu está no meio da sessão, cai, às vezes, a tua água virtual, mas as coisas avançaram muito. O que eu penso aqui, o que nós pensamos aqui na cidade? Eu quero começar pela Prosempa. A Prosempa é uma empresa de 74, do governo Vilela, e que eu estive lá na prefeitura e, portanto, eu posso dar um depoimento responsável, né? Eu acho que a Prosempa não tem atendido o seu cliente. Quem é o seu cliente? A Prefeitura de Porto Alegre, consequentemente, a população. Nós não temos uma prefeitura integrada nas suas secretarias tecnologicamente, nós temos uma nota fiscal de 5ª categoria, nós não temos um sistema fiscal que possa cobrar eficientemente daqueles que mais têm que pagar, e isso a tecnologia pode te ajudar. Você tem uma enorme dificuldade nesses 4 anos de transparência na prefeitura. Se tu olhar o observatório da Prefeitura de Porto Alegre, ele não está sendo abastecido há 4 anos atrás sobre informações as mais necessárias, e a abertura de dados em Porto Alegre é uma coisa muito séria. Então, eu quero dizer o seguinte, nós vamos ter muitos desafios. Um deles é essa questão da Prosempa. A Prosempa, assim como está, não fica. Tá? Ela talvez possa ser gestora, talvez ela possa agora... O que acontece? Ela tem, em matéria de portal, acho que ela responde, infraestrutura, ela responde. Agora, na criação de novas tecnologias, ela tem uma enorme dificuldade. Então, nós estamos muito abertos a essa discussão, tá? Mas ela tem um banco de dados muito interessante. Nós temos 1.000 quilômetros de fibra ótica em Porto Alegre, então ela tem um ativo muito importante, e esse é um debate que nós queremos fazer com vocês e queremos ouvir vocês sobre isso, tá? Sem atropelo. Tá? Uma cidade precisa ser conectada. Uma cidade inteligente é aquela que tem pessoas inteligentes. Não adianta eu ter os melhores aplicativos do mundo, mas você não tem pessoas inteligentes. Então, por exemplo, vou começar com a rede municipal. Nós temos 50.000 alunos se eu pegar a nossa clientela infantil e fundamental. Isso é uma coisa que nós temos que fazer profundamente na mudança, né? Porque tudo começa na minha relação com a educação, é uma mudança na educação de Porto Alegre. Nossa ideia hoje é uma ideia muito baixa, tem uma evasão escolar muito grande. O empreendedorismo não chegou lá na escola e o mundo digital também não chegou lá. Né? Penso que, por exemplo, hoje as pessoas dizem assim, olha, vamos fazer o ensino híbrido. Né? Os alunos que querem ir à escola vão à escola, os alunos que não querem ir à escola podem acompanhar a educação, né, via a distância. Você sabe que tem famílias lá na Vila Popular que tem um telefone, tem 5 filhos. Quando o pai sai para trabalhar, por acaso, o filho pode acompanhar a sua educação pelo celular, que é a única ferramenta que ele tem. Será que o sinal do celular chegou lá? E isso é uma coisa, inclusive, Ricardo, que nós vamos ter que sentar com as operadoras imediatamente, se não for prefeito. Não pode uma cidade continuar com um sinal tão ruim. Antes da pandemia, talvez o carro fosse mais importante que a internet. Para mim não era assim, mas agora para milhares, não basta ter um veículo, ter uma passagem de avião, você tem que ter uma boa internet dedicada para trabalhar. Se faltar para ti, entendeu? O sinal, né? Nós estamos aqui trabalhando, eu saio de uma reunião, entro noutra, vocês fazem a mesma coisa. Então, isso passou a ser uma coisa decisiva na vida de uma cidade. Tá? Então, tu pega o sistema de transporte coletivo, por exemplo, ele vai melhorar se ele tiver tecnologia. O serviço da cidade. Você acha que no século XXI, não é? Você tem que estar entrando no 156, que é a entrada da prefeitura, e que o cliente que pede para podar uma árvore na porta da casa dele, ou pede para tirar um outro que está na porta da casa dele, não tem uma resposta adequada via tecnologia, apenas entra o pedido e não diz para ele qual é a data que vai ser atendido, e você não pergunta a ele, depois que como é que foi o serviço da cidade. Então, eu penso, né, que a nossa cidade precisa abrir os dados, nossa cidade precisa rever o papel da Prosempa, e a nossa cidade precisa, por exemplo, né, ter um avanço enorme nesta área da gestão pública, porque isso é fundamental para melhorar a vida da cidade. Uma cidade precisa estar conectada. Né? Então, estamos muito abertos aqui. Eu acho que o governo não pode ter nada pronto. Eu aprendi isso desde cedo. Tenho a minha experiência de presidir a Câmara, depois na vice-prefeitura. Eu acho que, às vezes, o governo não precisa estar na frente nem atrás. Ele tem que estar ao lado das boas ideias.
Então, as boas ideias que vão surgindo, vocês podem ter certeza que nós vamos acolhê-las e vamos transformá-las em realidade para melhorar a vida da cidade, não? Perfeito. Candidatos, uma pergunta aqui que tem a ver com a Prosempa, que foi levantada pelo Edgar aqui, que é a questão realmente, e complementado pelo Rafael também, e Rafael e Edgar, fiquem à vontade também para poder complementar via conversa, mesmo sem ter a necessidade da gente, que a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, é a questão desse corporativismo da Prosempa, né? No dia 21/9, agora teve essa questão, foi levantada pelo Edgar, que a gente não pode, tudo que for comprado para o município tem que passar pela Prosempa e, teoricamente, não teria como o município fazer algum outro tipo de aquisição se não fosse através da Prosempa. Eu queria saber qual é que é a visão de vocês e queria complementar com uma outra informação. Para vocês terem uma ideia, hoje o Vale do Silício, se a gente for entender por que o Vale do Silício ele começou a se desenvolver, foi porque realmente houve um ciclo virtuoso onde as empresas que estavam desenvolvendo software estavam testando os próprios softwares deles dentro da própria cidade, dentro da questão da própria comunidade. Hoje a gente não consegue ter essa questão desse ciclo, porque, infelizmente, as empresas, quando elas desenvolvem, elas não têm nem onde testar, onde comprar, porque não existe nenhum tipo de parceria que possa estar validando isso. Então, como é que vocês enxergam essa questão desse corporativismo com relação à Prosempa, de não poder estar realmente adquirindo outras tecnologias, ou a prefeitura não conseguindo licitar, a não ser que passando realmente pela Prosempa? Como é que vocês enxergam isso? Quer começar, Ricardo? Bom, sobre a Prosempa, agora há pouco foi votado na Câmara um projeto que teria dois elementos. O primeiro é quebrar o monopólio da Prosempa e o segundo era o monopólio para prover sistemas e o segundo era a obrigatoriedade da Prosempa servir como consultora, digamos, da Prefeitura na contratação de sistemas. Hoje, para a Prefeitura comprar qualquer software, ela tem que fazer isso através da Prosempa, ou seja, a Prosempa faz o projeto de compra do software, ela faz a descrição e ela compra e provê para a Prefeitura. Essa é uma coisa. Ou ela mesma desenvolve o software. Eu votei a favor do projeto. Tá? Minha visão é que a prefeitura tem que... A Prosempa tem que ser o setor de TI da prefeitura, não a Microsoft, não o Google da prefeitura, não o desenvolvedor de soluções. O projeto não passou, e acho que isso tem muito a ver com o fim do governo e de não ser um momento para o governo que está terminando fazer uma discussão dessa magnitude. Não sei por que demorou tanto para ser votado, não sei por que isso ficou postergado como decisão, mas na minha visão não tenho nenhum problema de admitir. Eu sempre disse isso, acho que a Prosempa é uma das causas, a forma como a Prosempa é usada pela prefeitura é uma das causas do atraso tecnológico do poder público em Porto Alegre, do município de Porto Alegre. Agora, esse é o problema da prefeitura, né? Não vejo a Prosempa, nem a prefeitura, como um grande veículo de transformação tecnológica da cidade. Nós temos, o Melo falou muito bem nisso, tem uma questão de educação, mas vejo especialmente o nosso setor privado de TI como aquele que vai fazer uma transformação em Porto Alegre. A prefeitura tem um papel a fazer e tem um fomento a produzir e tem que olhar para as suas próprias questões, mas acima de tudo são as nossas empresas de TI que fazem de Porto Alegre um polo de tecnologia, não é o poder público, né? Deus nos livre esperar que o poder público seja o indutor da inovação no Brasil, não vai ser, né? Tem que ser um veículo facilitador, mas não pode ser em primeira mão quem promove a inovação. A minha visão da Prosempa é essa, ela não vai ser a Prosempa que vai transformar a prefeitura numa prefeitura inovadora. Nós precisamos do setor privado para poder fazer isso. Com licença.
Krug, Gomes, Por favor, Rafael, por favor. Sebastião, deixa eu fazer alguns comentários aqui, até me apresentar um pouco. Eu sou Rafael Sebem, diretor de assuntos legislativos do CEPRORGS e também da FENAINFO, empresário em Porto Alegre há muitos anos, e trabalho nessa área de tecnologia pública também, e por isso daqui a pouco conheço um pouco mais sobre a Prosempa. Já tive muitas reuniões dentro da Prosempa, com a cidade de Porto Alegre, com o Poder Executivo. Inclusive, Ricardo, nós participamos de muitas audiências juntos, né? Eu lembro de ti, obviamente. E claro que, para nós, o que a gente está escutando soa como uma orquestra muito bem afinada. Todavia, a gente sabe, e não é novidade para ninguém, das forças internas dentro de uma gestão pública, dentro da Prefeitura de Porto Alegre. O Marquesan tentou de muitas formas, pode ser a forma certa, pode ser a forma errada, mas ele tentou muito quebrar com o corporativismo existente dentro da Prosempa. A Prosempa é uma empresa de 40 anos, né? 74, Melo, ela é? 74? Então, ela tem 46 anos. Existem pessoas que estão na Prosempa quase que desde a sua fundação, e nós estamos falando de tecnologia, e nós estamos falando de altíssimos salários em função disso. A Prosempa tem um corpo de pessoas especialistas em COBOL ainda. E quando a gente está falando de fazer mais com menos, de ser disruptivo dentro de um município, o desafio é gigantesco. Como é que eu vou parar? Por que o Marquesan fez a reforma do Código Tributário? Porque ele precisa de mais receita, ele tem que fazer justiça tributária. Existe uma gangorra entre despesa e receita que tem que estar sempre equilibrado. E a máquina pública, ela cresce vegetativamente com as suas despesas. A gente não dá aumento para ninguém, a gente não aumenta uma tarefa que a gente entrega e a folha de pagamentos aumenta. Acontece no Estado e acontece no município da mesma forma. A União hoje conseguiu dar respaldo aos municípios porque ela está com um caixa reforçado de uma economia que ela veio fazendo, também pelo seu aumento de arrecadação. Mas o ponto que eu quero chegar é assim, a sinfonia para nós é do autolicenciamento, da aplicação da tecnologia na prestação de serviços ao cidadão, de conseguir melhorar a qualidade da tecnologia. Agora, olha o que o Melo nos traz. A qualidade da internet na Assembleia é vergonhosa. Meu Deus do céu, passa um cabo da Prosempa de fibra ótica na porta, deve passar vários cabos da Prosempa na porta da Assembleia. Como é que a gente faz para conseguir quebrar esse ciclo vicioso e corporativista dentro da máquina pública hoje? A Prefeitura de Porto Alegre, ela é um centro corporativista de defesa de interesses e que nos últimos anos não foi possível quebrar isso. E nós, como empresários, ficamos assistindo. Eu faço muitas vezes o meia-culpa a mim mesmo. Eu participei nos últimos 10 anos desse processo de renovar a forma como a Prefeitura vem entregando o seu serviço e de efetivamente, seja pelo Pacto Alegre, seja pela Prosempa, seja pela Lei de Incentivo à Inovação, seja pelo POA Hub, pelo FIT, pelo FIC, a gente não conseguiu fazer com que Porto Alegre despontasse. Complementando aqui, muitas vezes nós somos comparados a Florianópolis, que avançou muito na sua questão de liberdade econômica e fomento a novas empresas de tecnologia. E Florianópolis, apesar de nem fazer sombra para a nossa capacidade produtiva, Porto Alegre está muitos anos à frente ainda no seu PIB da economia digital, mas ele vem crescendo numa exponencialidade muito maior do que a cidade de Porto Alegre. O Sebastião Melo ou o Ricardo Gomes falaram alguma coisa das privatizações, aí eu li em algum programa de governo de vocês, e eu lembro do Marquesan dizendo que a primeira coisa que ele ia fazer era privatizar a Carris, e a Carris continua aí com os seus milhões de prejuízos anuais. Então, eu quis fazer um complemento assim, a uma série de assuntos e dar oportunidade para que vocês comentem um pouco e de uma forma generalista todas essas ponderações que eu me obrigo a fazer nesse momento. Obrigado. Ô, Rafael,
Permita aí, acho muito qualificada a sua intervenção. E realmente a máquina pública é um não fazer. Né? O presidente Bolsonaro se elegeu com a propósito de desestatizar o Brasil. Né? E o que aconteceu até agora? São 2 anos de governo. Me diz qual é a empresa que foi desestatizada no Brasil? A Ceitec é uma empresa gaúcha, né, Rafael? Tratamos disso lá na comissão. Tá? Uma empresa que tem um déficit bilionário, tá? E que tem, inclusive, lobby de senadores para continuar, que ela continue desse jeito, entendeu? Como está aí. Aí tu vem para o governo do Estado. Nós votamos rapidamente pela privatização da CE, da Sulgás e também da CRM. O governador Eduardo fez uma boa composição política. Eu não participo da base do governo, mas votei favoravelmente, como votei para renovar o Código Ambiental também, que foi uma forma de você facilitar a abertura de negócio. Mas veja o seguinte, o que aconteceu até agora? Ainda não aconteceu. Então, eu não quero falar de governo dos outros, né? Mas, por exemplo, né? O prefeito atual não só não privatizou, como comprou 86 ônibus agora para o futuro governo pagar na Carris. Né? Entrega ali com banda de som ali, no gasômetro esses dias atrás. Tá? A Carris responde por 22% do sistema de transporte coletivo e faz, fundamentalmente, as linhas transversais. E nesse momento de pandemia, o que aconteceu? O setor privado deixou de atender uma série de linhas, né? E ela acabou, né? Eu não sei nem quanto hoje está aportando, mas já aportava e voltou a aportar um pouco mais. Então, esse é um tema, Rafael, da mobilidade urbana, que é outro tema que nós vamos ter que enfrentar com muita profundeza. Não tem uma saída fácil e não tem só uma ponta para ser desatada, não? Mas eu penso que aqui nós vamos ter que reabrir essa licitação que foi feita em 2015 para fazer vários ajustes para o sistema funcionar. Hoje o sistema não opera mais. O sistema está operando agora, nesses meses, porque a medida provisória permitiu que os empregados de todas as empresas encostassem ganhando 70%. Né? A desoneração da folha continua até o final do ano, mas a partir do ano que vem não tem mais isso. Então, nós vamos ter que fazer uma cirurgia profunda aqui nesse sistema, sob pena do trabalhador que mora na Lomba, que mora na Santa Rosa, que mora no Lami, que mora na Restinga. Esse, por mais que ele goste do aplicativo, ele não tem como pagar. A corrida dele custa 40 por dia e ele ganha R$1.000 por mês. Então, os desafios de cidade não são fáceis. Mas aí eu vou voltar a essa questão das privatizações. Né? Eu não tenho... A minha vida toda foi da iniciativa privada. Os cargos públicos que eu exerci foi ser vereador, vice-prefeito, hoje deputado. Então, mas eu estou do lado de cá do balcão. Agora, quer dizer o seguinte, você não pode entrar no governo também brigando com todo mundo, nem para fora e nem para dentro. Está correto? Então, nós vamos tomar medidas que têm que ser tomadas. Mas tu não pode chegar, porque tu tem 22 mil funcionários públicos municipais que têm estabilidade. Não é? Se você for a ferro e fogo, você não licencia na cidade, porque eles ainda são detentores, enquanto você não fizer as mudanças, do licenciamento. E a Procempa é um exemplo disso. Não pensa que eles não fizeram, visitaram todos os vereadores. Tá? O momento da derrota na Câmara não foi por essa questão, é por a questão do governo. Tá? O governo está fragilizado. Então, nós vamos ter que voltar a esse tema com responsabilidade. Agora, eu reconheço as dificuldades, e por isso também nós temos tido muita cautela na nossa campanha, que começou há 2 dias, de falar aquilo que a gente vai poder fazer. Porque o povo também não aguenta mais ouvir uma coisa na eleição e o governante fazer outra. Entendeu? Esse é um papo que não dá mais para perpassar numa eleição. Quer dizer, eu sou autor de poucas leis que fiz na minha vida de parlamentar, e que é lei municipal e que está esculpida na lei orgânica, que é o Prometa. O que é o Prometa? O Prometa é um plano que nasceu na cidade de São Paulo e hoje tem mais 300 cidades brasileiras, tem emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional, que diz o seguinte, que aquilo que você discute numa campanha tem que, em 3 meses depois da tua eleição, tu tem que criar um portal e tem que dar explicação à sociedade
as tuas metas que tu propôs na campanha tem que transformar na tua plataforma de governo e você tem que prestar conta disso e dizer por que tu não fez ou por que tu fez. Tá? Então, não adianta dizer o seguinte, eu vou investir na educação. Se eu investir na educação e não melhorar o IDEB, não adiantou nada. Eu investi mais dinheiro na educação, mas os alunos continuam não sabendo ler, não sabendo escrever, não sabendo dividir. Então, eu penso que nesse setor de vocês tem um caminho muito largo aí. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse fundo que foi criado, e sobre a gestão dele, sobre esse comitê que foi montado muito do poder público sem a participação do setor privado, do Pacto Alegre, das startups que têm nascido, do quarto distrito. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão, o olhar de vocês sobre isso e o que vocês nos recomendam que, se eu e o Ricardo formos prefeito e vice da cidade. Quer dizer, porque eu acho que essa escuta é muito importante para nós também. Não, perfeito, candidato. A gente vai entregar para vocês depois um pleito que o CEPRORGS tem de diversas áreas. E aí a ideia, esse pleito ele foi feito junto com toda a diretoria do CEPRORGS e também com empresários que nos deram feedback. Alguns deles, por exemplo, só para ilustrar, seria a sugestão de colocar lógica de programação nas escolas do município, né, de alguma forma, né, que ajude a que a gente possa ter porque hoje o nosso setor ele está com uma mão de obra bastante escassa. Nós temos hoje muitas vagas de emprego em aberto para uma indústria que é uma indústria limpa, é uma indústria que não polui dentro da cidade de Porto Alegre, mas nós temos problemas hoje de geração de mão de obra, então já fazer um trabalho. Então a gente vai ter um documento que nós vamos estar entregando para vocês, que vai gerar todos esses tópicos, todos os nossos posicionamentos, que a gente vai estar colocando para vocês. Mas de antemão, eu já passo a palavra para o Edgar Serrano, que ele já tinha uma pergunta aqui que ele tinha colocado aqui, e na sequência a gente pode até trabalhar com relação também ao quarto distrito também, que também é uma das nossas perguntas, né, o que vocês têm depois de ideia com isso, mas já passando imediatamente para o Edgar Serrano. Desculpa, Edgar, posso só dar claro, pitaquinho aqui para o CB antes. Sobre privatização, vocês devem saber como eu penso, e nós temos que ser muito responsáveis. Eu já vi um prefeito de Porto Alegre dizer que vai sentar no banco e vender a Carris. Eu já vi isso acontecer. E foi contratada uma empresa para fazer uma auditoria, uma proposta técnica, até hoje não entregou o laudo. Aqui, entre empresários de TI, dá para ser mais técnico e dizer o seguinte: se fizer um valuation da Carris hoje, não vende. O passivo supera o ativo. Então, simplesmente dizer nós vamos privatizar é bom como propaganda política, mas não enfrenta a realidade, não é aderente à realidade da empresa. Então, a gente precisa pensar profundamente, a partir dos números concretos da Carris, a solução para ela. Nós não temos preconceito com nenhuma solução. Tá? Fala alguém aqui que acho que tenho legitimidade para falar isso pelo meu histórico, pelo que eu defendo. Mas simplesmente, talvez outros candidatos vão dizer isso, eu vou vender a Carris. Como bravata funciona, como negócio, vocês que são pessoas de negócio, vão fazer uma due diligence, né? A doutora Ana Paula está aqui, conhece isso também, vai fazer uma due diligence, não compra, porque o passivo supera o ativo. Então tem uma questão de um enfrentamento profundo da realidade das contas da empresa para ou fazer um saneamento, ou fazer uma liquidação, ou redimensionar a empresa, ou rever o papel dela. Enfim, tem uma série de opções que estão na mesa para enfrentar um problema que custa cerca de 40 milhões de reais para o povo de Porto Alegre por ano. Isso sim precisa ser enfrentado. Nós vamos enfrentar. Agora, dizer esta bravata eu já ouvi e deu no que deu. Então, nós vamos fazer com responsabilidade para não correr o risco de dizermos para o povo de Porto Alegre que nós vamos fazer uma coisa e depois não fazermos. Tá bem. Bom, eu gostaria de perguntar aos candidatos, e na verdade é uma pergunta e também até uma sugestão. A pandemia avançou muito os tabus sobre o teletrabalho e, inclusive, a questão das aulas, né, em home office. A gente sabe que temos muitas crianças carentes, pobres, como falou
o senhor Sebastião Melo, dizendo que elas ficam em casa e não têm condições, não tem computador e nem sinal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essas escolas que eu penso que a tecnologia poderia reduzir o custo do ensino. Por exemplo, as escolas poderem ter um professor num determinado lugar e as salas de aulas estarem repetindo esta aula, tá? Transmitindo essa aula de um professor muito bem pago e com assistentes, com salários compatíveis com a função de assistente, para tirar as dúvidas desses alunos que poderiam ficar em casa, mas são carentes, vão até a escola, vão ter merenda escolar, mas a tecnologia fazendo com que não seja necessário aumentar o efetivo de professores. Para facilitar isso também poderia acontecer em âmbito estadual. São coisas desse tipo que a tecnologia vai permitir reduzir os custos, aumentar a entrega para as crianças. Não vai ser talvez a escola ideal, mas vai ser o que é possível. Podemos gravar aulas do melhor professor de matemática e as crianças poderiam assistir essas aulas. Coisas desse tipo que a gente evita a necessidade de ter cada vez mais professores. Não que eu não queira, pelo contrário, quero que as crianças tenham o melhor ensino. Se a gente vai para a saúde, a tecnologia também pode, de uma forma nova, ajudar. A informação que eu tenho, não sei se eu estou equivocado, que até hoje nós não temos um sistema unificado dos leitos dos hospitais de Porto Alegre. E isso é uma coisa que em algum momento tem que acontecer. Coisas simples desse tipo, mas que hoje os tabus foram totalmente derrubados em função da pandemia, que a gente poderia colocar como sugestões em outro momento, talvez até no que o presidente Krug falou, enviar para vocês, que são coisas práticas, fáceis, que podem ser implementadas e que daqui a pouco, se a gente conseguir algumas dessas, dá um grande avanço para o nosso município e quem sabe depois o nosso governo estadual pode até replicar nas suas escolas, nos seus hospitais. Obrigado. Edgar, belíssima sugestão. Tá? Belíssima sugestão. Tá? Deixa eu dizer o seguinte, vou começar pela saúde. Tá? Nós tínhamos um sistema em Porto Alegre que era acompanhado pela Procempa, mas não foi comprado. Né? Não era da Procempa, que produziu até o final de 2016 os chamados prontuários eletrônicos de todos os pacientes do SUS. Tá? Então, isso era a primeira etapa desse processo. A segunda etapa era você interligar os 142 postos da rede básica com os hospitais, sejam eles públicos, conveniados ou privados. E essa semana eu tinha um debate ainda, eu fiz algumas ligações e até onde consegui a informação é que somente neste final de ano agora, se passou 4 anos, isso não avançou. E que agora a Procempa estaria fazendo em toque de caixa, tentando apresentar uma proposta para dizer que está interligado, mas ainda não está. Um outro exemplo são as marcações de consultas. Né? Com certeza vocês vão ver nas propagandas eleitorais, quer dizer, esse é um assunto também que era para estar resolvido e que parece agora tem 4 postos que está em fase de teste, né? Para o cidadão não ser necessário ir lá na fila. É um absurdo você ir na fila. Quer dizer, você tem que marcar a consulta via as redes sociais, pode ser até um aplicativo. Bom, e o sistema tem que também te consultar quando faltar 2 dias se tu confirma a tua consulta, entendeu? Porque se tu não confirma a tua consulta, tu tem 3 dias para chamar o outro da fila, porque tem gente na fila, entendeu? Então, a tecnologia, ela melhora muito as nossas vidas. Então, o exemplo que tu deu é verdadeiro. Tem um campo largo aí de avanço. Tá? Eu penso que tem coisas que vieram para ficar. A telemedicina é uma delas. Tá? Havia uma certa resistência, mas hoje o Brasil, sem dúvida alguma, como mundo, não vai ficar com o Brasil, aprender com o Brasil deu um passo adiante na telemedicina. Tá? O Brasil de hoje, de amanhã, é um Brasil que também os empresários se deram conta que trabalhar em casa para parte dos seus funcionários é melhor para ambos. É melhor para a empresa, é melhor para o funcionário, né? É melhor para a mobilidade urbana, é melhor para todas as coisas. Então, isso veio para ficar. E isso, inclusive, dialoga muito com o sistema de mobilidade, que também os dados que... eu estava olhando uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que depois que voltar à normalidade, nós vamos ter aí, no máximo 70% daqueles que andavam de ônibus usando o sistema, ou seja, 30% não andaram mais. Tá? E aí, essa questão, por exemplo, da nossa rede municipal, né?
Nós temos 99 escolas, sendo que 50 e poucos ela é do ensino fundamental. E nós temos um absenteísmo muito grande, ou seja, pessoas que faltam muito, professores que faltam, né? Então, se tu olhar a lista de faltantes nas escolas é muito grande. E a prefeitura não tem, de jeito nenhum, condições de fazer novos concursos nesse momento. Então, a tua ideia, ela é boa, porque você poderia ter, né, a mesma aula de português ou de matemática ou de ciência sendo transmitida para todas aquelas salas, e aí eu concordo que os alunos deveriam sair lá, ir para a aula e ficar na sala de aula assistindo, e ter os assistentes para dizer, bom, porque com certeza as dúvidas são muitas. Com muita tristeza que eu tenho que dizer para vocês que hoje no Brasil, vocês sabem disso, mas apenas a título de argumentação, 50% do aluno da rede fundamental no Brasil hoje, no final do curso, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe dividir. Isso é uma tragédia para o brasileiro, porque como é que tu vai acumular conhecimento, economia criativa, inovação tecnológica, se tu tem um analfabetismo no Brasil do tamanho que é? Então, o Brasil, eu sempre tem jeito, não dá para dar prazo, mas ele começa fundamentalmente com a mudança comportamental na família, não é? De ter famílias mais estruturadas e ter efetivamente uma educação que ensine o aluno para a vida e que dê para ele também uma condição de ser um ser humano que tenha oportunidade. Porque é duro tu chegar num local, o cara às vezes faz uma ficha, hoje nem tem mais presencialmente, mas tu pergunta para o cidadão, o que o senhor sabe fazer? Eu sei fazer tudo. Quem sabe fazer tudo não sabe fazer nada. Não? Então, o Brasil precisa de cientistas, precisa de pensadores, precisa de filósofos, mas o Brasil precisa dar um choque também de qualificação técnica naqueles que precisam entrar no mercado de trabalho. Não é para o emprego formal, é para os seus pequenos negócios. Não? Então, eu acho que a tua sugestão ela é extremamente bem-vinda e vamos analisá-la. Então, tá? Obrigado, candidato. Tem uma pergunta aqui do Felipe Oliveira. Sabemos que muitos funcionários trabalham na região metropolitana. Pretendem implantar, seguir essa ideia de pedágio ao entrar na cidade? Na área de TI, o capital social é muito importante para as empresas, né? E aí a gente tem aí um paradigma que a maioria das empresas vão começar a trabalhar no modelo híbrido e a gente depende muito da mão de obra vindo da região metropolitana. Vocês vão seguir com essa ideia de pedágio ou não? Eu não posso seguir uma ideia que eu nunca tive, né, Rafael? Perfeito. Perfeito. Então tá feita a pergunta do... O dia que Londres, Porto Alegre for Londres, vamos botar pedágio. Tá? Ou que fosse auxiliar de Londres, eu acho o seguinte, nós temos que enfrentar o financiamento do transporte. A resposta não pode ser um não seco. Existem pessoas que não podem pagar o transporte coletivo. Existem. E nós temos que reconhecer isso. Talvez não do tamanho que está aí. Hoje, 30% não pagam. Acho que daria para reduzir para 18%, 20%, 17%. Mas os governos dificilmente têm coragem de revisar isenções. E a Constituinte de 88 foi feita olhando tão para o retrovisor que até na passagem de ônibus eles entraram. Né? Que tem 65, não interessa se o cara ganha 10 salários, 20 salários, se é empresário, ele tá livre. Então, assim, o sistema é cruel. Né? Então, agora, se nós... Então, por um lado, tu tem que encontrar uma forma de reduzir isenções para aqueles que efetivamente você pode reduzir. Você tem perdas de passageiro. Os aplicativos foram muito bem-vindos, mas aquele passageiro de última perna que sustentava um pouquinho da passagem, que andava 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, ele já não existe há 5 anos. Então, o que anda hoje de ônibus é aquele que tem a perna mais longa. Então, o Brasil vai ter que criar um fundo de financiamento para aqueles que não podem pagar. O SUS, o que é o SUS? O SUS, todos nós pagamos nos tributos, ele vem para um fundo e o fundo faz com que a dona Maria, o seu José, o seu Pedro, que vai na rede pública, que é atendido 70% da saúde em Porto Alegre, é SUS. Então, aquele que não pode pagar no sistema tem que ter um financiamento e tem que desonerar. Tem que tirar o ICMS do diesel, tem que tirar o IPI da carroceria, do pneu, desonerar a folha, tirar todos os tributos municipais que agora a Câmara tirou, né, Ricardo? E tudo isso tem que significar uma redução da passagem. Porque se tu reduz a passagem, tu tem mais clientes. E então, hoje, o dono do ônibus não quer subir, porque ele sabe que ele vai perder mais clientes. E tem que integrar o sistema. As lotações hoje, por exemplo, tem 50%. Quando sobe o ônibus, a lotação, por lei, é obrigado a botar a sua passagem 50%.
acima do ônibus. Quer dizer, então tem um sistema desarranjado. Agora, cá para nós dizer que nós vamos financiar um sistema quebrado, um sistema que não está funcionando, que não atende o cliente, que tem ônibus sujo, que os ar-condicionados não chegaram, que as linhas passam fora de horário, eu vou pegar dinheiro público e vou botar lá? Não, não dá, né? Porque o dinheiro eu vou pegar do pedágio para botar lá? Não. Então, o dia que tudo isso estiver resolvido, ok. Bom, agora, pedágio nem no centro e muito menos na entrada da cidade, viu, Rafael? Ah? Perfeito. E por último, a última questão, antes de acabar nosso tempo, já estamos já estourando, e eu não posso deixar de fazer a pergunta, qual a ideia de vocês para o 4º distrito? Só colocando uma pequena histórico, no passado o CEPROGS foi consultado de apoiar, de fazer uma questão de tecnologia no 4º distrito, mas sendo bem sincero para vocês, ninguém vai instalar uma empresa de TI num lugar onde alaga, né? Que computador e água não combinam. Né? Então, qual é a ideia de vocês para o 4º distrito? Só para a gente poder encerrar e depois da sequência já pedindo para vocês já deixarem uma última mensagem, porque a gente realmente tem a questão de horário que a gente precisa encerrar. Ricardo, eu acho que eu posso começar, tu falar sobre o 4º distrito, mas assim, rapidamente sobre o 4º distrito. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma posição que vem da revisão do plano diretor de 2009, quando eu presidi a Câmara, e lá nós esculpimos alguns indicativos, entre eles do Instituto de Planejamento Urbano Metropolitano, e discutimos muito, pelo menos da minha parte, o chamado operação consorciada. O que é a operação consorciada? Que bicho é esse? É você dar para uma região um diferencial para o plano diretor. Porque vamos combinar entre nós, se eu tenho 18 andares que eu posso construir, se eu elevar para 30, ou 27, ou 28, eu vou dar uma mais-valia. Essa mais-valia o empresário pode ganhar, mas também você pode, parte desse recurso, investir em quê? Isso que tu está dizendo. As redes do 4º distrito, todas elas são assim, e elas tinham que ser assim. Ou seja, são redes que são velhas. Nós já tivemos alagamentos piores que temos hoje, então o conduto forçado Álvaro Chaves enfrentou parte desse processo. Né? Nós temos problemas sociais, como a Santa Terezinha, o Maitá, as ilhas, com muita dificuldade. Então, o que nós pensamos para o 4º distrito, o Ricardo vai entrar um pouco nisso, eu penso que nós temos que discutir um plano diretor daquela região. Né? Se é um master plan daquela região, e aí nós temos que usar a política fiscal que nós temos, e ele tem que induzir o desenvolvimento. Não dá para pensar em infraestrutura com dinheiro público. Nós vamos ter que encontrar uma solução usando o instrumento que nós temos mais valoroso, que é o plano diretor. Então, acho que é por aí que as coisas, acho que ali é uma região de incubadoras, eu acho que tem que pegar uma Tecnocinos, uma PUC, essas grandes empresas de tecnologia, tem que conversar com vocês e tem que ter parceria da iniciativa privada. Tem algumas iniciativas muito alvissareiras, por exemplo, a Fábrica do Futuro, que nasceu nos últimos 2 anos, é um belíssimo exemplo. Né? Ali tem um investimento de 7 milhões do Chico, da sua família, mas o poder público precisa fazer o seu papel. Nós estamos muito abertos a isso, não tem um projeto pronto, mas o 4º distrito ele tem um tratamento muito especialista e terá da nossa parte com os pés no chão. Tá? Mas eu volto a dizer, talvez a operação consorciada urbana, que é você dar um recorte, permitir mais altura, e com as alturas você fazer as obras públicas que você tem que fazer, talvez seja esse um caminho. Não? Dá uma tinta também sobre o 4º distrito. Há quantos anos, Rafael, a gente fala de 4º distrito? Uns 20. Eu tive essa discussão na Câmara e na Prefeitura, como secretário de Desenvolvimento Econômico e como vereador. Primeiro, existe a ideia de que tem um projeto pronto para o 4º distrito, o Master Plan. Eu insisto que o Master Plan é um desenho arquitetônico muito bonito, que é um caminho a ser um caminho a ser seguido e que no aspecto arquitetônico está muito bem. Mas o 4º distrito tem um master plan, mas não tem um business plan. Não está pronta a estratégia de construção daquilo ali, da onde vêm os recursos, quais são os setores, qual é a real demanda de construção ali. A gente está vendo a Carlos Gomes, tem uma série de edifícios com 40%, 50% da ocupação.
Há escritórios à disposição na cidade para alugar. Qual é a real demanda econômica que existe para o desenvolvimento do quarto distrito? Então, esta análise precisa ser feita. Eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico, em 2019, eu fui a Nova York e nós obtivemos do Banco Mundial, Melo, 30 milhões de dólares via BRDE para fazer saneamento num pedaço do quarto distrito. E $1 milhão a fundo perdido para contratar uma consultoria para fazer o business plan. Isso foi em 2019. Eu comecei essa discussão em 2017 como secretário. Em 2019, o Banco Mundial confirmou esse recurso. Esse recurso estaria disponível no segundo semestre de 2019. Até agora, não temos. O ponto é o seguinte. A gente precisa uma abordagem econômica também, não só arquitetônica ali. O quarto distrito são 4 bairros da cidade, é um pedaço muito grande. Talvez nós tenhamos que criar o distrito 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e escalonar essa transformação urbana para que ela possa dar um efeito de transformação. De nada adianta sair um edifício lá perto da Arena do Grêmio e outro na boca da rodoviária. Não vai dar o efeito de transformação urbana que nós precisamos para produzir um polo de desenvolvimento ali. Então, talvez nós tenhamos, essa é uma hipótese que a gente vai estudar e precisamos ouvir vocês para tomar uma decisão nessa direção, de seccionar o projeto do quarto distrito para ter uma abordagem de construção e de transformação que seja viável economicamente. Nós precisamos, em outras palavras, tirar a ideia do quarto distrito do plano das ideias e começar a fazer uma transformação concreta, senão nós vamos continuar, daqui a 4 anos, nós vamos estar discutindo qual é a visão que nós temos de quarto distrito. Ela precisa começar a acontecer. Então, a nossa visão é essa. Nós precisamos, o quarto distrito todo mundo enxerga ali um potencial, mas para sair do chão não basta uma ideia de futuro, é preciso uma ideia de transição, de como sair da realidade atual para começar a caminhar em direção a esse futuro. Por isso, precisa uma estratégia econômica, precisa as contas bem feitas, precisa entender a real demanda e precisa, sim, prover uma transformação. Talvez com estes 30 milhões de dólares do Banco Mundial, a gente não resolve o problema de drenagem de todo o quarto distrito, mas talvez resolva de um pedaço e possa, por ali, começar uma transformação urbana e que vá contaminando o seu entorno. Essa é uma hipótese que nós queríamos muito conversar com vocês, para começar a tirar essa ideia do papel e do nosso imaginário. Tem que passar a ser uma realidade em Porto Alegre. Aquilo é fundamental para o turismo, é fundamental para a autoestima da cidade, é a entrada de Porto Alegre. Nós temos sinais positivos do setor de TI, do setor da saúde, do setor da economia criativa, de que quer ir para lá, de que enxerga que ali pode acontecer alguma coisa, e tem um papel que o poder público precisa fazer para que isso possa acontecer. Esse papel não é colocar o dinheiro, mas é viabilizar a infraestrutura urbana para que quem quer colocar o dinheiro consiga colocar o dinheiro. Como bem disse o Rafael Edgar, não combina alagamento e o cenário de isolação que nós temos ali, depósitos de lixo a céu aberto. Isso não combina com tecnologia e desenvolvimento. Nós vamos ter que botar a mão na massa e para isso tem que fazer as contas. Estão faltando as contas. O desenho está pronto, foi entregue e, Melo, preciso, para ser justo, o Master Plan foi entregue, acho que em 2016, ainda na gestão anterior. O professor Benami apresentou o Master Plan na gestão anterior e nós estamos olhando para 4 anos de estagnação do projeto do quarto distrito. Se não for possível fazer o quarto distrito inteiro, eu acho que nós temos que começar por algum espaço dele e essa é a nossa ideia no momento. Estamos abertos para escutar o setor e ver o que vocês pensam sobre isso. Obrigado, Ricardo. A ideia realmente é essa. A gente vai estar entregando para vocês no final agora dessa live. Vamos estar enviando e-mail com todas as demandas e visões do CEPRORES, com todas as sugestões para que a gente possa também estar contribuindo para o futuro da cidade. Nós vamos estar fazendo isso para vocês terem uma ideia, não só em Porto Alegre, mas em todas as regionais, porque nós temos uma atuação a nível estadual.
E deixar esse último minuto aqui, a gente já está com 12:10 quase, um último minuto para que vocês possam deixar uma mensagem final aí para o empresário de TI que vai nos escutando e que vai nos escutar depois na rede, por favor. Rafael, primeiro, muito obrigado aí pelo convite de vocês. E quero aqui reafirmar meu nome, né, meu nome extensível do Ricardo, de que se nós chegarmos à prefeitura, isso será uma rotina para nós ouvir, não só vocês, tá? A gente pensa que os setores da cidade precisam sempre ser ouvidos para a gente tomar os melhores caminhos, tá? Acho que uma cidade tem que potencializar o que ela já tem, né, do ponto de vista da sua economia, e eu acho que nós temos coisas muito interessantes em Porto Alegre. Eu pego, por exemplo, a saúde. Eu acho que Porto Alegre é um bom exemplo disso. Eu acho que vestuário é outro exemplo disso, comércio. Mas esse setor da economia criativa e inovação é um setor muitíssimo importante. Nós temos algumas coisas que saltam os olhos. Você tem acúmulo, você tem universidade como a PUC, que é o primeiro polo tecnológico da América Latina. Você tem uma Tecnocinos que hoje está dando show aí de inovação. Você tem a Universidade Federal e tu tem dezenas de iniciativas que acontecem hoje no mundo de inovação, né? O Pacto Alegre é um pequeno exemplo disso, que coordena isso. Você tem talentos, mas os nossos talentos muitas vezes têm sido a porta do aeroporto Salgado Filho, né? O caminho deles. Então, você tem que ter vontade política do governo local para ter uma agenda e um conselho desta área que ajude o prefeito e o vice a decidir. É possível, sim, uma vez por mês, a gente sentar e dizer o seguinte: olha, aqui é o caminho da roça. Aqui é o caminho da roça, quer dizer, e vocês nos ajudarem a tomar as melhores decisões. Não pode conversar só em época de eleição ou daqui 2 anos. Eu não penso gestão dessa forma. Quem me acompanhou como vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito, eu não fui prefeito, eu não tive a caneta, mas nos setores que a mim me competia, eu nunca tomei decisões isoladas e não faremos isso, senhor Ricardo. Então, e queremos pedir ajuda para vocês, independentemente, né? Uma coisa é eleição, outra coisa é governo, eleição em Porto Alegre é Grenal, e Grenal pode dar qualquer coisa, mas nós estamos preparados para o Grenal, viu? Perfeito, perfeito. Nós estamos preparados muito para esse Grenal. Vamos fazer uma campanha propositiva, olhando para frente, apontando soluções para a cidade. Porto Alegre tem solução. Nós acreditamos que uma cidade sempre pode melhorar, independentemente dos recursos públicos, e estamos com muito entusiasmo. E a cidade precisa voltar ao seu alto astral, a sorrir. A cidade Sorriso hoje é uma cidade cabos baixos, cidade baixa astral. E acho que os líderes municipais, os empresários, os trabalhadores, todos nós, mas os líderes políticos têm que parar de falar mal da cidade, falar bem da cidade. Nós temos grande potencialidade. Eu acredito muito em Porto Alegre, acredito muito nos valores da nossa cidade, na nossa valorosa Porto Alegre. Então, é com esse espírito que nós vamos disputar a eleição. Muito obrigado. Tá? Perfeito. Muito obrigado, então, candidato Sebastião Melo, candidato Ricardo Gomes, muito obrigado por ter escutado um pouco o nosso setor, as nossas perguntas, né? E desde já agradecendo em nome da nossa diretoria, de todo o empresariado do CEPRORGS, o empresariado de Porto Alegre, que é bastante grande também com relação à questão de tecnologia. Eu queria agradecer aí a disponibilidade de vocês para a gente poder esclarecer no dia de hoje. Muito obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por empreender em Porto Alegre. Obrigado. Tchau, tchau.